E aí, tá todo mundo pronto? Bora! Sempre pronto. Tá nervosa, pastora? Não? Então vamos lá, roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Etos Podcast. Para você que está entrando agora, eu já quero te pedir aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que hoje a gente vai estar trocando um bate-papo aqui, uma ideia muito legal, viu? A gente está falando aqui de assuntos de dentro para fora, que não é nada externo não, que é realmente, literalmente, do nosso interior. Nós vamos estar falando desse livro aqui, De Dentro para Fora, do autor Marcelo Santisteban. E os convidados hoje, né, o autor do livro e a sua esposa, pastora Carla Santisteban. Ele vai estar falando aqui sobre como foi que ele se inspirou para estar fazendo esse livro, e ela vai estar compartilhando aqui também toda a sua colaboração e cooperação para que essa obra fosse feita, né? Porque o homem não faz nada sozinho, né? Sempre tem sua varoa valorosa, né? Então, primeiramente, quero agradecer vocês aí por aceitar esse convite, né? Sei que está apertado, a gente está aqui em Vila Velha, eles vão pegar um voo hoje de madrugada para Natal, cidade que eles estão morando hoje, e gostaria de agradecê-los por aceitar esse convite. Obrigado, pastora Carla, tá tudo bem? Tá tudo sempre ótimo, né? Com o Senhor tá tudo sempre maravilhoso. Que bom. E aí, pastor, tá tudo certo? Tudo em ordem, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Como Bruce Lee, né? E aí, agora vamos lá, vamos direto para essa obra. Com quem que eu começo? Vou começar com a pastora Carla. Isso, viu? boa, gostei. Já vou lá colocar na berlinda, né? Põe. Olha lá. Vamos lá, pastora, como que foi aí, ó, o livro De Dentro para Fora? Como que foi esse processo aí, desde que o pastor, né, já é o segundo, é o terceiro livro dele, publicado, tem o segundo, né? Esse é o segundo, mas já tem um no forno. Já tá tem aí. o terceiro no forno, então. Estamos com 50 páginas ele já escrito, acho que esse vai ser é o livro que vai ter mais de mim, de nós, na verdade. Mais de você. É um livro sobre casal? Não? É o livro sobre coração. Eita, então vem coisa boa aí. Não é sobre paixão, não. É sobre coração. Coração, frequência cardíaca. Eita. Falar da relação da frequência cardíaca com as nossas emoções, com o cérebro. Legal. Com o sistema nervoso central e tudo isso que reflete através do cuidado do coração, né? Que a Bíblia fala de tudo que a gente tem para guardar, que a gente deva guardar nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então a gente vai falar muito sobre essa questão fisiológica, essa questão psicológica, mas também vai falar sobre o coração segundo o coração de Deus. Legal. Aceito fazer uma colaboração. Já me convido a fazer uma colaboração nesse seu livro aí, se precisar. Com certeza. Pastora, e aí? Como que foi o processo aí enquanto ele estava inspirado escrevendo esse livro? Esse processo sempre ele é um processo maravilhoso, né? Porque aquilo que é colocado no papel nada é mais do que aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, aqueles que sempre vão buscar na palavra de Deus, né, a sua orientação, a revelação daquilo que a gente precisa, a gente vai sendo transformado, e é de dentro para fora, porque a gente nunca vai poder se abalar com as circunstâncias externas. Então, a gente precisa fortalecer o interior para que a gente possa permanecer firmes aqui nesse mundo aqui fora. E foi um processo maravilhoso, né? Uma sequência de pregações que o pastor recebeu direto, né, do céu, como a gente gosta de falar. E foi um tempo que nós vivemos com a igreja de Vila Velha, né? Então, foi um tempo onde nós fomos sendo trabalhados e aperfeiçoados, né, naquilo que cada um de nós precisa, né? Que é de dentro para fora. Porque se algo dentro de nós não tiver uma mudança, a gente não vai ver esse reflexo lá fora. Mas eu acho que ele tem que falar mais sobre isso, né? Eu gostaria até de saber, né, pastor, qual que é o tema-chave da mensagem desse livro, De Dentro para Fora, e também como que foi o teu processo de escrever
Já são 3 perguntas em uma, né? É. Deixa eu Você falar. pode repetir a primeira? E eu nem fiz a terceira. Vamos por partes, vamos igual a Elisa Não Samúdio. me deixa nervoso. Que foi? Vamos lá. Como que foi o processo teu, então, de escrever esse livro? Então, começou com uma... Eu estava num culto uma quarta-feira e a pastora pregou sobre Josué, eu não me lembro exatamente, mas foi sobre a terra prometida, foi sobre fé, foi sobre o olhar, né, dentro daqueles que olharam a terra, né, e se viram como gafanhotos e aí não conseguiram entrar na terra, e Josué, ele teve uma visão diferente de todos aqueles que estavam olhando, né? Então era um problema, era uma dificuldade, tinha uma promessa, né? Deus havia prometido a terra, porém eles olhavam a terra, tinham gigantes, e eles se viam pequenos diante da situação. E aí, ali, a partir daquela administração, eu comecei a buscar e meditar no livro de Josué, que é um livro que se identifica muito comigo desde a minha conversão, né? Aquela informação, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz que seja forte e corajoso, né? Porque Deus é contigo de todos os caminhos, por onde andares, né? Então, aquilo sempre falou muito comigo. E ali eu comecei a perceber, poxa, para mim, Josué está recebendo uma comissão. Nós temos uma comissão. Nosso DNA é um DNA de conquistadores. Nós somos conquistadores. Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer avançar, quer ser feliz, ter uma família, quer ser feliz, quer ter um trabalho que o defina, que dê propósito. Então, todos nós queremos conquistar algo, né? Queremos crescer. A estagnação, ela não leva ninguém a lugar nenhum. E aí eu fui levado a isso. E aí, diante, né, de um cenário mundial, humanitário, né, onde a gente vê cada vez mais, parece que um apelo para que o homem se centralize em si só, né, muita influência do hedonismo, né, com o humanismo, com todos esses ismos, né, que a gente vê hoje, o homem, ele às vezes pode deixar de olhar para o destino final do propósito dele e começar a olhar para si. E ele não consegue conquistar nada. Por quê? Porque ele baseia a sua conquista exteriormente. Quando a maior conquista de um homem ou de uma mulher que o faz chegar a esses lugares, inclusive, ela tem que vir de dentro para fora. Então eu vejo que a humanidade, ela coloca uma expectativa muito grande nas respostas que o exterior vai dar a ela. E ela precisa ser desperta ao lugar onde ela se define interiormente, em Deus, né? Autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Através de um encontro desse momento, a gente vai sendo transformado de glória em glória. Então, uma transformação não findada num primeiro momento, mas processual. Então, nós vamos sendo transformados no nosso homem, né? Aqui não é gênero falando, a raça, né? Interiormente, né? O espírito, ele vai tomando lugar da carne, da alma. A vontade do espírito ganha da carne, e ela vai subjugando a alma, e a gente vai fortalecendo no homem, na mulher interior. Com isso, a gente vai entendendo esses processos, da gente ir em direção à terra da promessa, que cada um tem a sua. Né? Não é uma terra só, como era para o povo na época de Moisés. São promessas que nós temos. Você tem uma promessa, a pastora tem a dela, eu tenho a minha, nós temos a nossa, talvez nós temos uma em comum, né? Mas há algo individual. Né? E aí Deus foi me mostrando, através desse mergulho no livro de Josué, as cidades que ele foi conquistando. Então, em cada cidade, eu separei 7 cidades, que foram as cidades que ele conquistou ao sul da Terra Prometida, né? Que é de Judá, de Jerusalém. Né? Então, eu vi, ele conquistou muito mais. Né? Aliás, Josué, enquanto Moisés foi um grande líder, um grande legislador, um homem que falava face a face com Deus, e a gente tem que considerar isso. Josué foi um conquistador. Mas para Josué conquistar, a geração de Moisés, ela teve que ficar para trás. Né? O livro de Josué começa, meu servo Moisés é morto. Ou seja, acabou um ciclo, começa outro. Aí Josué está prostrado. Aí Deus fala para Josué, levanta-te. Opa, agora passa o Jordão. Então tem um processo da transição, o processo da perda, né? Paulo falou sobre isso, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então tem que ter essa virada de página, que às vezes dói, às vezes machuca, os pontos de apoio não são retirados. Moisés era um grande líder, era um grande pai, era um conselheiro,
Tava com fome, ia para Moisés. Precisava de conselho, ia para Moisés. Tudo que tinha era Moisés. De repente, Moisés foi embora. Aí começa Josué falando, Moisés morreu. Caiu o disjuntor. Levanta-te. Tum, voltou o disjuntor. Agora recebe o plano. Passa esse Jordão. Aí ele começa a ir, depois disso só que vem a afirmação, seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Mas ele já tinha passado pelo processo. Então a gente vê Josué nesse processo de fortalecimento interior, que não começou aí também, começou quando ele era servo de Moisés. E ele era um homem dos bastidores, porque não se falava de Josué. Então, de repente, ele se vê com uma missão, com uma missão que ia dar destino a um povo todo, e ele está nesse lugar e fala, meu Deus, E agora? e agora? E ele vai. Só que ele vai pela fé, porque enquanto todo mundo via gigantes, problemas, dificuldades, pequenez, autocomiseração, inferioridade, Josué e Caleb viram, opa, vamos, Deus é conosco. E eles foram. Né? Então, num cenário de maior destruição, de maior perda, de maior luto, de maior falta de apoio natural, Josué viu o propósito dele nascer. E ele foi para cima. E ele conquistou. E essas cidades do sul de Jerusalém, de Judá, são 7 cidades que eu coloquei no livro. Né? Agora não vou me lembrar de todas de mente, mas está escrito aí. Elas representam áreas internas nossas, né? Como, por exemplo, orgulho, como, por exemplo, a falta de perdão, como, por exemplo, a santidade. O que é a santidade? A gente precisa ficar brigando pela santidade? Não, a gente não precisa brigar pela santidade. Não é uma luta, não é uma guerra. A gente precisa ser. Então, para a gente ser, a gente tem que ter referenciais. Mas aí está escrito lá direitinho. Né? Aí vai ter que ler o livro, né? Então a gente vê a força que tem dentro dessas cidades, da palavra de Deus, que tem um episódio lá que ele encontra uma estratégia surreal, ele entra dentro do palácio do inimigo, como é a estratégia individual que Deus dá para cada um, aí ele vai lá e ele tem que matar o rei. E aí ele vai matar o rei dentro do palácio do rei, com todas... E ele entra lá com uma espada... Né, o rei Eude não foi Josué, mas o rei Eude foi uma conquista de uma cidade que Josué conquistou ela. E ele vai lá, ele crava a espada, né, no ventre daquele rei, deixa o rei morto lá, fecha a porta e vaza e dispara. E aí é estabelecido um tempo de paz naquela nação. Então a espada é a palavra de Deus, né, e ela penetra aonde? O nosso interior, a ponto de separar alma e espírito. E ela que nos define. Então... o livro de dentro para fora, ele é nada mais, nada menos do que entender que a palavra nos define. Define quem nós somos, para onde nós vamos e o que nós temos que fazer. Então, resumir aí para você como surgiu, como foi, e aí escrevemos, né? Então, tem todo um processo aí. E aí eu só consegui lançar ele lá em Natal. A gente morando lá, porque... fazer livro não é simples, né? Sim. Não é nada simples. Você sabe, você tem os seus, né? Sim. E a gente conseguiu agora, nesse ano, em abril, fazer esse livro. Fizemos mais uma tiragem do Salmodiar, que já foi tudo, graças a Deus, e tem abençoado uma galera. E o do dentro para fora veio agora nessa leve. E aí eu tinha que lançar aqui, né? Aqui Deus me deu. Então eu tinha essa dívida com a terra. Em nós aqui, né? Muito na nossa vida. Esse livro fala da gente. Né? Eu não escrevi algo que eu achei legal. Esse livro... Ou algo que a gente, né, que Deus falou para a igreja somente. Não, porque, primeiramente, algo... Deus sempre fala com quem está levando a palavra, né? E te leva ao lugar de você escolher, é isso mesmo? Então, que seria, inclusive, até a minha próxima pergunta aqui que eu estava formulando, que é justamente sobre isso. Porque, assim, a pregação, ela fica limitada naquele momento para a igreja, e foi uma pregação para a igreja. Que momento que você pensou assim, poxa, essa mensagem poderia ir para mais pessoas, né? E, claro, às vezes existem momentos que o pastor ele repete a mensagem, né, em um certo lugar ou em certo momento. E aí aqui está sendo a mensagem levada para várias pessoas, né? À disposição aí de quem quiser, e provavelmente não sei se tem ainda, mas talvez logo mais online vai estar aí disponível para mais pessoas. Então, em que momento foi que você pensou assim, poxa, mais pessoas poderiam ter... Essa mensagem poderia chegar para mais pessoas, né? Cara, eu acho que assim, assim como foi com o Salmodiar conosco,
a transformação que o Salmodiário nos levou em questão de hábito, de constância, do lugar de oração, de estabelecer rotina espiritual, o de dentro para fora ele nos transformou. Ele nos transformou, né? Acho que muito daquilo que a igreja Bola na Vila Velha viveu, né? Desde setembro de 2021 até dezembro de 2023, essa transformação que todos nós vivemos, que não foi algo que eu vivi porque eu sou alguma coisa ou nós somos. Eu acho que o que a igreja de Vila Velha viveu e vive é porque nós vivemos, nós acessamos esse lugar, entendeu? E esse lugar foi um lugar de restauração, de restituição, foi um lugar de renovo, foi um lugar de identidade estabelecida, foi um lugar de nós entendermos quem somos e para onde temos que ir. Então, quando eu me deparei com essa realidade, falei, cara, isso não é somente a um povo que éramos aqui, né, em 100 pessoas que vivemos isso na verdade, é muito mais do que isso, né? É algo que, pô, realmente nos impactou pessoas que estavam ao nosso lado, que nós acompanhávamos, e aí eu me senti impelido por Deus a ir além, né? E levar além. Então, eu acredito que mais pessoas possam ser tocadas com isso que Deus depositou dentro da minha vida, da vida da Carla também. Eu vejo assim, né, que hoje, no mundo atual que a gente vive, né, muitas pessoas, muitas vezes, talvez quando elas leem a palavra de Deus, né, elas talvez pensem assim, né, tá, para que eu vou ser forte e corajosa? Eu não tô aqui numa batalha, eu não vou ter que conquistar uma cidade, eu não vou ter... E às vezes fica essa pergunta, né, aonde que tudo isso tem a ver comigo, com esse mundo tão atual, de um mundo que era, né, lá atrás. Mas eu posso afirmar, e assim, isso está vindo... Nesse momento, na minha mente, a gente, né, não parou para pensar e conversar nada sobre isso, mas eu acredito que o Senhor, nessa palavra, Ele está nos fazendo fortes e corajosos de dentro para fora. Porque aquilo que hoje a gente vive, né, na humanidade, as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, né, com toda a globalização, com todo o número de informações que a gente recebe, hoje nós precisamos ser muito fortes e corajosos para permanecer num lugar que é nosso, né? E acessar a promessa que também é nossa e é individual. Então, eu acredito que essa palavra, essa ministração, né, de dentro para fora, ela cabe para cada um num determinado momento, em uma determinada dificuldade, porque quando nós estivermos fortes e corajosos, né, de dentro para fora, a gente vai conseguir externar e acessar aquilo que realmente é o lugar que nós temos, né, para cada um de nós na nossa vida, né? Porque hoje a gente aqui é uma família, né, um casal. Então, assim, um grande desafio hoje, né, cuidar dos nossos filhos nesse mundo, né? Então, assim, são tantas informações, tantas coisas que vão se achegando e tentando se tornar verdades, que a gente precisa ser muito forte e corajoso por dentro, né, para que a gente possa colocar a verdade para fora, para que as circunstâncias não sejam aquilo que vão ditar a nossa vida e nem a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu acredito que mulheres e homens fortes e corajosos, assim, para realmente... Talvez a gente não tenha uma guerra, uma espada, um escudo nas mãos, né, no sentido real da palavra, mas é uma guerra que a gente enfrenta aí todos os dias, né, com tantas adversidades. Então, de dentro para fora é algo muito atual, né? Assim, cara, o cenário exterior, ele vai sempre querer abafar e te colocar e te fazer roubar a tua força interior, né? Vamos lá, o cenário de Josué. Moisés morreu. Pô, cara, quem vai enfrentar a morte? Luto, né? Luto. É fácil? Lógico que não, cara. É uma das coisas mais difíceis que existem na Terra. É você lidar. Viver, né? É você lidar com o luto, lidar com a morte. Pô, você assumir uma responsabilidade maior do que você é fácil? Lógico que não. É muito difícil. Você assumir uma função de entender que você vai enfrentar gigantes, guerras, coisas, né, no fato
do livro de Josué eram guerras reais, né? Não é como, né? Guerras reais, morte, sangue, enfrentamento, perda de pessoas do seu lado. É fácil? Não é fácil, né? Uma terra que você não conhece é fácil? Não é fácil. Uma cultura, talvez um alimento que você coma, que você vai ter que se alimentar daquilo. Será que vai ter água lá? Tem um episódio lá que fala sobre a água, sobre as fontes de água, né? A herança da filha de Caleb, né? A cidade de Debir, que foi uma cidade conquistada também. Cara, é fácil? Não é fácil. Então, as circunstâncias, elas são, às vezes, duvidosas ao extremo. Elas são caóticas ao extremo. Nem você, às vezes, nos seus piores pesadelos, você imaginava viver coisas que, às vezes, você vive. E o que te faz permanecer? O que faz você chegar a esses lugares? É você saber quem você é em Deus. E o Espírito dentro de você, ele te testifica todas as coisas. E aí, você ouve Jesus, antes de ir para a cruz, na maior pressão da humanidade, falando para seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Opa! Então quer dizer que a paz não é uma circunstância? Não. A paz é uma pessoa, é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, dentro de nós, no cenário de maior caos, a tua estabilidade, a tua força, a tua firmeza na sua decisão, ela gera uma segurança para quem está ao teu redor, para quem depende de você. E aí você vai, quando você vê aquilo que era um problema, ele não é mais um problema, porque você já está dentro da circunstância, você já está dentro da promessa. Então aquilo que era um cenário de paralisação, você passa por ele e quando você vê, você passou. E aí que você passou, o que você ganhou com isso? Talvez exteriormente nada, mas interiormente aquilo te tornou um homem mais perto de Deus, com uma fé mais alta, um nível de afirmação maior. E aí você vai me perguntar, tá, e daí? E daí, meu irmão, a gente sai fora do hedonismo, a gente sai fora do humanismo, a gente sai fora do nosso umbigo. A gente começa a viver o segundo maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se resume em todas as coisas. Então, eu entendo isso, sabe? Eu entendo que o de dentro para fora, ele me levou a esse lugar. Nos levou, né, Linda? A esse lugar. E a gente está nele. Né? A gente está nele. Desculpa, só um pouquinho. Vai lá. Tem cafezinho aí? Tem, claro. Aqui ó. tem assunto, né? Não, pode ir, então, pode ir. E o pastor falou sobre a de paz, dentro né? pra fora. Aí, Quer ó, que eu cantou. não vou Queria cantar. que ele cantasse, Canta ó. ali pras câmeras. Eu falei que eu só ia participar se ele cantasse, então ele vai ter que cantar. E dançar também, né? não, Ele gosta de dançar fazer não, umas danças. Eu dancinha não me compromete cafezinho. diante das câmeras. Não vou pôr também café. Ai, meu Deus, pronto. Já esqueci tudo, Não, né? vai lá, lembra aí. Esqueci, Lembra não, aí. mas essa mesma paz que excede entendimento humano, que é a paz que o Senhor Jesus deixou para nós. Eu tenho meditado muito também numa palavra do Senhor, que fala lá em João 15, né? Que fala que ele deixa a alegria dele para que a nossa alegria seja completa. Né? E é algo que eu tenho meditado muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para que a alegria seja completa. E a alegria ela vai ser completa por quê? Porque é a alegria de Jesus que vai permanecer em nós. Então, uma alegria que ela independe do que eu estou vendo diante dos meus olhos. Ela é uma alegria que depende de dentro para fora, porque a gente precisa separar, né? O corpo, que é aquilo que a gente está vendo, que está diante dos nossos olhos, da nossa alma, que é aquilo que a gente sente, né? A gente às vezes sente demais, mas a gente buscar no Espírito, né? E aí a gente vai receber essa alegria completa de Jesus, né? Tem alguma dica para essa busca constante assim no Espírito? Porque, verdade seja dita, que nem o pastor falou, a gente está no mundo vivendo tantas coisas externas, são tantas informações e tantas notícias às vezes, e a maioria das notícias desagradáveis, tipo, você vê tantas coisas falando assim sobre o governo, né? Nosso governo governo de Deus, mas você vê tantas coisas acontecendo, morte, isso, sei lá, tanta coisa acontecendo que às vezes as pessoas acabam ficando muito abaladas emocionalmente, né? Trazendo esse externo mesmo para dentro, né? E não tirando ali o de dentro mesmo, essa essência do espírito para fora, porque, verdade seja dita, o mundo
ele é da maneira como a gente enxerga ele. Se você enxergar só para o lado negativo, você só vai ver coisas negativas. Se você enxergar só como coisas espirituais, só vai ver coisas espirituais. Mas qual que é a dica para as pessoas tentarem se manter mais nessa frequência espiritual? Porque o mundo ele tá aí para tentar te derrubar e tanta coisa te desanimar, né? E o mundo ele é externo, né? E o que vem de fora que te atinge por dentro, né? Se você se permitir que te atinja, ele te atinge com força. No entanto, olha só, de dentro para fora, né? No entanto, que se o que tiver dentro de você, você conseguir externar e colocar para fora, você consegue superar tudo aquilo, né? Então, qual que é a dica que você pode nos dar, né? Para que a gente possa manter esse fortalecimento no espírito? Eu vejo que hoje, na verdade, às vezes a gente quer viver uma fantasia, né? E a gente não pode deixar de ter a certeza. Vai ter fome, vai ter morte, vai ter... E é permissão de Deus, né? A gente fala, mas Deus é mau, Deus é ruim? Não. Porque as coisas, elas acontecem, a gente tem um livre-arbítrio. E muitas das coisas que a gente vive, que acontecem, é porque a gente se colocou numa zona de risco, né? Então, assim... Eu fico triste. Não estou dizendo que eu não sinto, né? Não vou falar, nossa, a pessoa não tem, né? Não tem alma, não tem emoção. Não, eu sinto. Mas a verdade de quem eu sou para Deus e daquilo que Ele tem para mim, ela hoje é muito maior do que aquilo que talvez as pessoas pensem ao meu respeito, né? Nesse tempo, conversando com muitas pessoas, às vezes as pessoas falam, poxa, mas a pessoa fez isso, a pessoa falou aquilo, a pessoa trata de tal forma. Eu falei assim, você já parou para pensar que isso não tem nada a ver com você? Ela não faz isso por causa de você, ela faz isso por causa dela. Então, isso não pode vir para dentro de você, né? Então, assim, eu vejo assim, buscar força na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos sustentar, que vai sustentar esse espírito constante, né? Essa coisa assim, mas a gente tem, mas a gente não permanece. A mesma coisa do luto. Você pode sofrer a dor de uma perda, um luto, você deve, para que você passe por aquilo e para que aquilo passe. Agora, se você ficar alimentando a tristeza, alimentando o luto, alimentando aquilo que vem de fora, você tem que decidir. Eu não quero isso para mim. Então, assim, Por isso que as coisas velhas são ficar para trás. E tem coisas que a gente tem que separar da gente, né? Porque tem coisas que não pertencem a nós, tem coisas que acontecem que elas não... Então, assim, ó, se você é uma pessoa muito emocional, que você vê as notícias lá fora, por exemplo, e essas notícias te abalam demais, para de olhar. Olha tudo de bom que talvez você tenha dentro da sua casa, né? Porque às vezes a gente também fica olhando tanto para fora e esquece de olhar para aquilo que a gente tem dentro. E para as coisas simples de Deus, que são a manifestação da glória dele. Por isso que Jesus em Mateus 6,33, ali Mateus capítulo 6, que ele estava trazendo os princípios, né, das bem-aventuranças, né, da felicidade, do padrão de felicidade. Tem um momento que ele está falando sobre ansiedade, né, e ele fala, olha as aves, cara, olha os lírios. Cara, a natureza fala, cara. A natureza, ela é a manifestação da glória, da presença de Deus. A reprodução, as plantas, os mares, as estrelas, o sol, a lua, a terra, as árvores, a areia, o homem, o nascimento de uma criança, um animal, é a manifestação da glória de Deus. Só que a gente quer, às vezes, a gente é induzido a tornar tudo isso como coisas subjetivas e secundárias. E, cara, por isso que fala, né? Uma vez me falaram para mim, cara, não sei se falaram ou se eu vi que uma pessoa que olha para o mar durante 3 minutos por dia, ela é mais calma. Aí quando eu morava aqui em Vila Velha, tinha uma frestinha no meu apartamento, dava para ver o mar. Eu cheguei a ficar 3 horas lá. Mas é verdade, a natureza ela tem uma forma de você se conectar com Deus, tanto que surgem tantas seitas, tantas religiões,
né, que olham para isso, que prezam isso, vai para lá, toma banho de cachoeira, sobe na montanha e faz lá a posição não sei da onde, vira de ponta cabeça, desce rolando, pega o cipó, faz o trajeto. Então aí tem todas, para todo mundo, mas todas elas remetem ao que? Ao Criador, né? É porque qualquer pessoa conectada com a natureza, ela vai se sentir bem, né? Vai Cara, sentir essa é paz. impossível, não. Você botar o pé no chão, né? Cara, não tem nada que um banho gelado, né, cara, não resolva, né? Hoje eu vi no shopping, uma situação lá no shopping, lá, um pessoal meio, sei lá, cara, eu fico meio, às vezes eu sou meio, acho que é antigo, meio, sei lá, cabeça pequena e eu não comporto algumas coisas. E aí estavam meus filhos lá, eu falei, cara, isso aí um balde de água gelado resolvia, mas tinha que ser agora. Não dá pra ser, é gelado, sabe aquele trincando? Às vezes resolve, cara. Então, assim, não sei nem porque eu falei isso, né? Mas a natureza, ela transmite isso, né? Não, E assim, tem aquela coisa, né? Você perguntou, né? A tua pergunta. E como isso, em meio a tanto esse cenário tão difícil? E eu vi aquela historinha, que eu não lembro se são dos leões ou dos lobos, que tinham dois e o qual mais você alimentar é aquele que vai. Uhum. É isso, cara. Entendeu? Os olhos são a janela da alma, né? Aquilo que eu contemplo, eu me torno. Então, quanto mais eu olho para uma circunstância, mais aquilo vai me trazer amargura, alegria, felicidade ou tristeza. Então, eu tenho que tirar meu olho da onde está me fazendo mal, entendeu? Eu tenho que mudar o meu foco, né? Nem que para isso eu tenho que mudar meu estilo de vida, tenho que mudar até o meu ciclo de onde eu moro, né? Onde eu vivo, né? Onde eu estou, né? Onde eu... Então, às vezes, você tem que mudar, cara. Mas é interessante você falar isso, né? Você até falou assim, não sei nem por que eu estou falando isso, mas provavelmente para me responder uma pergunta, agora há pouco eu estava conversando ali com o Gabriel e a Carol, né? Aí eu estava falando alguma coisa sobre... Era sobre... banho do mar, né? Não é isso, Gabriel? Banho do mar de madrugada, aí, de manhã cedo, gelado, né? Água gelada de manhã cedo. Aí eu falei até para ele assim, cara, eu acho que tem até alguma coisa a ver com aquele negócio da simpatia de tomar um banho de sal grosso. Pode ser. Porque você entra lá no mar, fica 1 minuto, sai, parece que já sai renovado, as energias, né? Energia ruim se ligar uma descarrega. picanha com sal grosso E aí, verdade seja dita, né? Verdade seja dita que você acabou de falar, é contato com a natureza. Isso aí. Né? Te relaxa. Né? O mar é natureza, né? Então te relaxa. Você E pisar por que você Mas relaxa? olhando pro Criador, Por né? que você relaxa? Pensa comigo, vamos lá. Você tá cheio de coisa. A natureza é feita pelo Criador, então contato com ela. Não, mas pensa assim, ó. Você tá cheio de coisa. Cabeça tá milhão. Você tem um monte de coisa, cheio de problemas, circunstâncias. Você vai lá, cara, você parou. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora para os bem-aventurados que tem tempo. Cara, você mergulhou. O que você fez nesse mergulho? Você não olhou seu WhatsApp, você não entrou no celular, você não viu rede social, Não viu nenhuma você não viu nenhuma triste. notícia, você não olhou para nada, cara. Você parou. E o ser humano, ele precisa parar, cara. Ele precisa parar. Se ele não parar, ele vai pifar. Entendeu? E essa é a realidade. Se um homem e uma mulher não param em algum momento para essa questão interior, ele vai pifar. Por isso que as profissões mais procuradas agora, por isso essa ascensão, né, na neuropsicologia, essa ascensão na psicanálise, essa ascensão na... E por quê? Porque, cara, é uma enxurrada de burnout, síndrome do pensamento acelerado, tantas e tantas doenças decorrentes a isso, que foi predita já nos anos 80 por homens de Deus que identificavam caminhos que as coisas iam tomar. Aceleração, né? Então, assim, a gente, o homem, ainda tem ainda saída, sabe? Mas precisa olhar, porque por mais que às vezes a gente pense que a década de 20 foi uma década boa, a de 70 foi uma década top, cara, Deus nos colocou nessa hora. Por que ele nos colocou Todo nessa mundo hora? tá vivendo a sua década e o seu tempo, Tá né? tudo certo, cara. Tá tudo Você certo. tá pronto pra isso. Tá pronto para isso. Agora vai de, poxa, será que eu vou ser um que vai ser engolido? Ou eu vou ser alguém que vai entender em meio a esse turbilhão, inserido no meio desse turbilhão, mas, poxa, eu vou conseguir, né? A gente estava agora com o casal almoçando ali. Cara, a gente teve uma experiência com Deus poderosa, cara. Né? Foi surreal.
um garçom do restaurante que a gente tava, cara. Mas por quê? Parou. E engraçado que o início da conversa foi justamente com o celular que ele brincou com a minha filha, que estava comendo com o celular na mão. E aí ele veio falar, contar um pouquinho, falou, você já abraçou seu pai hoje? Você já abraçou sua mãe hoje? Você já falou que os ama? Papapá, papapá, e eu deixei ele falar. E ela ficou, e ele brincando, e tava legal o ambiente. Tinha mais um casal conosco. Aí minha filha levantou, depois eu chamei ele, que eu queria fazer uma oração por ele. Ele sentou, ele falou, pô, sabe por que eu faço isso? Porque desde 2013 meu pai teve um AVC, ele se tornou um bebê. Hoje ele troca a fralda, eu troco a fralda dele, eu dou banho nele. E minha mãe teve Alzheimer, ele não sabe quem eu sou, e eu cuido deles. E sabe qual é a minha dificuldade? O que eu trago dentro de mim? É eu não ter falado para eles que eu te amo. Eu não ter falado para eles dar um abraço neles. Eu dou abraço neles depois disso, não antes disso. Cara, e a gente numa mesa, cara, assim, falando sobre isso, sabe? Então, acaba que no final é muito sobre isso. É muito sobre isso, entendeu? Você parar e. Então Deus usou uma circunstância para um momento e depois no final nós terminamos todo mundo se abraçando lá tal. Até vou pedir para você levar um livro lá para ele. Você pode levar? Levo, sim. Leva? Levo, Beleza. Então você já vai. 2 missões você já tem. 2 missões já. Então eu vou te dar um livro para você levar para ele, tá? E assim cara. Aí eu vou dizer para vocês. Isso não valeu? Cara, valeu demais. Valeu demais. E aí, no final é isso que mais vale, cara. Entendeu? Então é a gente parar pra gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. E começa onde? No coração, no coração. Eu queria falar um pouco sobre ousadia. Você falou sobre Debir, né? A filha de Caleb. Isso. Filha de Caleb. Aí quando você falou, eu me lembrei, acho que foi você pregando. Eu vi uma pregação uma vez, falando dessa cidade. Aí, se eu não me engano, ele deu uma terra para ela que não tinha água. E aí ela vai lá e pede para ele, reivindica uma terra com água, né? E acho que você falou até sobre ousadia. Como estimular essa ousadia nas pessoas para elas reivindicarem aquilo que é delas por herança de Deus? Porque a maioria das pessoas, né? Estava ouvindo uma música, né? Essa semana até, não lembro de quem, mas era um rap. E o cantor dizia assim, Deus me deu uma cachoeira, mas eu insisto em beber da goteira. Né? Então eu peguei essa frase assim, eu disse, caramba, né? Pior que né, cara? Deus, ele derrama tipo um mar, né? Você tem um mar imenso para navegar, mas você fica às vezes ali brigando por gotas d'água, né? Por pinguinhos. Então eu queria que você falasse sobre isso aí, sobre essa ousadia para reivindicar aquilo que é de Deus. O teu exemplo que você deu, eu acho que você já deu a resposta. Eu só vou traduzir o que você falou, então, que é o que eu penso. Eu acho que o que nos torna ousados é saber quem nós somos. É a primeira coisa. O que fez Josué e Caleb atravessarem foi saber quem eles eram. Né? Então, acho que a primeira coisa a gente tem que saber quem a gente é. E a Bíblia nos garante, nos afirma, nos posiciona, é enfática em dizer que nós somos filhos, herdeiros e cordeiros de Jesus Cristo. Então, Jesus foi ousado? Demais, cara. Demais. Ele entrou em lugares que ele não podia entrar pela tradição, ele fez coisas que ele não podia fazer em dias que ele não podia fazer. Ele falou com pessoas que ele não podia falar, igual a tradição. Ele permitiu que as pessoas chegassem perto dele que não poderiam chegar. Então, ele foi ousado demais. Mas por que ele foi ousado? Porque ele falava que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então, Jesus nos abriu o caminho para o Pai. Até antes disso, talvez Josué ele foi ousado porque ele conhecia Jeová Sabaô, o Senhor da guerra. Né? Jeová Jireh, o Senhor da provisão, né? Lá de Abraão, né? O Deus que antevê. Jeová Shalom, o príncipe da paz, aquele Deus que apareceu para Gideão, né? No meio do caos da vida dele. Né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Né? Então, assim, agora o Pai é só através de Jesus Cristo. Né? Tanto que a gente não vê ninguém falando de Pai, a não ser ali em Mateus, se eu não me engano, no próprio capítulo 6, que ele
tá lá falando lá, e aí, quando orares, orem assim. Pai nosso que estás no céu. Cara, eu penso no caos que foi aquele momento. Entendeu? Por isso que ele foi crucificado. Ele não foi crucificado. Ele abriu um novo e vivo caminho. Então ele trouxe o caminho, a verdade e a vida. Ele levou o homem para o Pai. Ele trouxe o filho que estava desgarrado para perto do Pai, que estava esperando. Cara, ele confundiu a mente do homem, cara, a religião, a instituição, ele confundiu tudo. E qual o propósito disso tudo? Trazer o homem, o filho para perto do pai. A parábola do filho pródigo, da dracma perdida, né, que se fecha na mesma parábola, né? São 3 parábolas seguidas ali que é o mesmo pensamento, que estava perdido, que tal. Então, quando a gente sabe que Deus é nosso pai, cara, aí, meu irmão, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é, né? A gente sabe quem a gente é, cara. A gente sabe quem a gente é, a gente se torna imparáveis diante de Deus, né? Aí você vê, depois Paulo fazendo o que fez, Pedro fazendo o que fez, e todos os homens de Deus, né? E essas gotas, elas estão sendo derramadas nesse tempo, né? Aonde? Cara, na igreja tal, no Bola de Neve, pode estar em todos os lugares, mas elas estão sendo derramadas em corações dispostos a viver por Ele, entendeu? Porque um avivamento, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Então, são corações que estão sendo despertos a respeito da paternidade de Deus. E quando Deus encontra esse coração, ele encontra pessoas imparáveis, inabaláveis, né? Hebreus falou, tudo que é abalado será abalado, para que o inabalável permaneça. O que ele estava falando, cara? Tudo que é externo precisa para aquilo que é interno venha, porque o reino de Deus é um reino inabalável. E o que é o reino de Deus? Responde aí. Chamado oral. Que ele não é. Tem uma pergunta para mim? Uma pergunta para você. Você saber o que é uma coisa, você tem que saber o que não é. E a Bíblia fala o que não é e o que é. O que não é o reino de Deus? Vou jogar para a pastora. Pastora, o que é o reino de Deus? Ai, não sei, me deixou nervosa. Então eu já saí da saia justa. Meu Deus. Você que vai responder. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele não eu sei, mas eu não quero deixar mal para ela. Vou te deixar responder. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O que ele não é? Coisas externas. Coisas que saciam a alma, coisas que inflam o ego, coisas que enchem a carne, coisas que não é comida nem bebida. Não busque o reino de Deus nessas coisas. Não busque o reino de Deus acá ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí você obteve um reino inabalável, porque ninguém tira a tua paz. A alegria do Senhor é a nossa força. E a justiça de Deus é a palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. Então pronto. Né? Os 3 passos que o coach dá para a vitória. Pastor coach. É isso? Não sou isso aí. Ei, foi lá, né, o nosso tempo. Foi. Agora vamos fazer um bate-volta, então se prepara aí, pastora, que eu falo uma palavra e você responde na lata o que isso significa para você, tá bom? Na pressão, né? Eu aqui ó, baixinho falando e o pastor falando, meu Deus. Eu posso ler um texto? Vai ler depois, né, o texto? Não, por favor. Depois. Inclusive, eu queria até perguntar, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro, sobre alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Não, eu acho que a gente falou muito sobre tudo que é muito atual, né? Que é o livro, que é o de dentro para fora, sobre a gente se fortalecer no Senhor, né? Na força do poder dele. E eu acho que é isso. Acho que a gente falou sobre tudo. Tem alguma coisa, pastor, que tá tudo certo. Não perguntei? Você gostaria de acrescentar? Não, é isso aí. É isso aí. Quem quiser o livro, me manda um direct que a gente dá um jeito de enviar. Legal. Pra ler, vou deixar o link do livro aqui na descrição, tá bom? Para vocês
adquirirem. Também vou deixar o arroba deles aí para vocês acompanharem. Ficaram algumas unidades aqui, né? Em Vila Tem, Velha. tem. Na igreja igreja de Bola de Vila Neve Velha. tem Vila umas Velha unidades ficaram aqui, tem. algumas. Tá, você quer ler o texto agora para fechar? Você que manda, depois eu fecho com ele. Fecha. Faz o bate-volta aí. Olha Bate... lá, hein? Eu não funciono na pressão. Tá bom, então. Vamos lá. Nem eu sei o que eu vou perguntar. Olha aí. Ai, meu Deus. Começa com ele, então. Não. Vai. Pastora Carla, o que é de dentro para fora para você? Uma palavra? Pode Não, dar, uma pode explicar. expressão. Expressão, pode explicar. Assim, o que eu penso que é de Sim. dentro pra fora. Nossa, Deus me O amor. Deus me falou uma coisa aqui agora que se eu fosse você eu respondia. Mas como eu não sou você, eu não vou responder. Eu não sei o que você tá pensando. Não consigo. Às vezes eu consigo saber o que ele tá pensando. O amor Agora, é. Não, mas aí é você. Pastor, o que é de fora para dentro para você? De fora pra dentro é o mundo. O mundo entrando dentro de você. Em qualquer ambiente. Tá. E de dentro pra fora ele quer é responder. Deus indo pro mundo. Indo para o mundo. Ah, mas o amor é Foi Deus. boa. Né? O amor é Deus, é Jesus. Mas quando você falou de dentro pra fora, a Sofia colou ali, eu falei isso, cara. De dentro pra fora é uma coisa mais linda que tem, é gerar. É você gerar. Olha aí. Inspirou, Sofia. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu quero fazer para vocês. Ó, a gente ainda tem uns 10 minutos, em 49 minutos. A De Sofia já gravação. acabou com o nosso tempo ali. É. Ela apareceu e ó. Já deu Ela, ó. Então vamos lá. Rapidinho para finalizar. Se a Carla voltasse anos atrás e pudesse dar um conselho para Carla do passado não tomar certa decisão, qual conselho a Carla daria? Ui, eu não sei se é o que você está esperando. Não, mas eu vou não dizer, tô esperando você. nada, é você Eu que... acho que eu faria tudo de novo, porque eu acho que eu sou hoje aquilo que Deus me fez, me tornou por causa de tudo que eu que passei. todas as escolhas que você fez lá atrás te trouxeram até aqui. Acho que Legal. Pastor, diferente para o senhor. Se você pudesse voltar não, se você pudesse no futuro dizer alguma coisa para o Marcelo lá da frente, o que você diria? Eu não entendi, cara. Se você pudesse... passado. Se você pudesse Eu estaria ir lá no futuro, tipo se filme. tipo Do se Michael J. pudesse Fox. pudesse no futuro deixar uma mensagem para o Marcelo, Que uma vai única chegar lá. mensagem. Sim. Seja Qual forte e mensagem? corajoso. Eu posso falar Eu acho que o também? Marcelo do passado já sabia que ele era forte e corajoso. Eu acho que o Marcelo do presente já sabia que ele era forte e corajoso. E eu acho que o Marcelo do futuro vai saber que ele é forte e corajoso. Então não valeu não essa daí. Não. Eu posso Não. falar uma do futuro? Dele ou tua? Minha e dele. Tá, fala então. Permaneçam. Permaneçam. Olha aí, ó. É isso. Permaneçam também. Porque senão não chego lá, né, cara? Isso aí. Ó, eu vou pedir para vocês dois responderem essa pergunta, tá? Ai, meu Deus. Você já tem meu livro? Tenho. Tem? Tá. Meu livro A Jornada do Perdão. O que é o perdão para você, Carlos? É aquilo que me fizeram não alterar o meu dentro. Eu perdoei. Fizeram Aquilo não que alterar. o externo não altera dentro. Ah, O fora não altera legal, dentro. hein, essa. Né? Boa. Para vocês que eu sei que não entenderam, né, mas para os bons entendedores, foi filosófico isso daí, hein? Essa mensagem foi. escrever Não um foi? livro. Não foi, Gabriel? Foi profunda. Eu entendi. O pastor eu sei que não entendeu. Tá me tirando. Olha lá, ajeita aí. Eu tô Os brincando. caras estão me zoando. Zoeira. Quer que eu traduza? Pastor, o que é o perdão para você? Cara, o perdão é você virar a página, cara. É você não ficar vivendo algo que você talvez não teve participação naquilo que a pessoa fez, entendeu? Então, cara, eu acho que
cada um vai dar conta de si, né, cara? Quem sou eu para me travar ou para travar alguém, né? Então, deixa o povo ir, né? Deixa aí. É, eu acho que é isso, é você ser livre, cara. Perdão é liberdade. Perdão é liberdade. Amém. Se tivesse uma mensagem que você gostaria de mandar para quem está te vendo, Carlos, qual mensagem você deixaria para quem está te assistindo agora? Permaneça. E se você permanecer em quem você é, você vai estar com a sua alegria completa. Amém. Qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, Pastor Marcelo? Aí já pode fechar com a tua Com o leitura e textinho com a aqui, tua... né? Isso. Cara, a vida, ela é muito bela. A vida é muito boa, né? Lógico que a gente precisa enxergar isso. Então, se esforce para ver a beleza da vida. Porque se você está respirando, por mais que a situação às vezes não esteja de acordo com aquilo que você gostaria de viver, a vida ela é boa, né? Você pode tornar ela melhor. Talvez não o padrão exterior de uma vida boa, mas melhor do que hoje está. Depende muito da ótica, da expectativa e de onde você coloca os teus sentidos, o teu esforço, a tua dedicação, o teu amor, né? Torna a vida mais boa. Vida é para ser leve, ela é para ser vivida, Amém. né? Vamos lá para a leitura? Vou colocar um texto aqui para encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim, é uma oração do apóstolo Paulo, né? Sobre aqueles que ele é a igreja de Éfeso, então ele iria passar, ele escreveu essa carta, talvez ele não ia ter a oportunidade de encontrá-los, ou não me lembro agora se ele encontrou depois, mas é uma carta que de um pai para um filho, né? Para filhos, né? Diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E assim fechamos o nosso podcast. Pastor Marcelo, pastora Carla, obrigado por ter aceitado e ficado com a gente até aqui. Para você que também nos acompanhou, quero te pedir, compartilha, se inscreva no canal e curta aí. Deixa algum comentário também, que eles vão estar te respondendo. Eu mando aí para eles a pergunta, tá bom? E é isso aí, valeu, até mais. Até. Tchau, Deus abençoe. Até o próximo.